E aí, pessoal, tudo bem? Falar um pouco de automobilismo aí, a grande notícia dessa semana não é o Grande Prêmio da Espanha. Tô gravando isso no sábado à noite, então o Grande Prêmio da Espanha ainda nem aconteceu. Nem tenho muito o que falar sobre ele, só que o Bottas fez uma volta espetacular para ficar com a pole position, mas o Grande Prêmio não aconteceu, isso que é o que importa. Vocês estão vendo isso depois do Grande Prêmio, mas não tenho muito o que dizer sobre ele. Não, mas a grande notícia aí pra gente aqui no Brasil, da Fórmula 1 no fim de semana, vou ajeitar um pouquinho esse negócio, tá um pouquinho alto aqui. Mas a grande notícia da Fórmula 1 nessa semana é que a apresentação da intenção do Rio de Janeiro de recuperar o Grande Prêmio do Brasil, né, que está com São Paulo desde 1990. O Jacarepaguá cediu várias provas aí na década de 80, a última em 89, e em 90 voltou para Interlagos, que era a sede nos anos 70. O que aconteceu? Qual que é o passo da história ali? O presidente Jair Bolsonaro, o governador o Witzel e o Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro, participaram de um evento em que houve uma assinatura ali que o governo federal repassa à prefeitura o uso daquele espaço, o espaço do exército, por isso que ele pertence ao governo federal, de um espaço ali na região de Deodoro, no Rio de Janeiro, pertinho do complexo olímpico de Deodoro, onde teve várias provas, canoagem, hóquei na grama, rugby, nos Jogos Olímpicos, alguns jogos do basquete feminino, e essa área se transformaria seria repassada ali, a prefeitura concessionaria aquela área, né, faria uma privatização ou uma parceria, provavelmente uma parceria, para que se construísse com dinheiro privado um autódromo ali, né, uma promessa já antiga para a comunidade do automobilismo do Rio de Janeiro, desde que Jacarepaguá foi desativado para a construção do Parque Olímpico de Jacarepaguá. Ficou-se uma promessa de se fazer um autódromo e seria nesse espaço na região de Deodoro. Então seria mais um passo aí nessa discussão toda. No dia seguinte, o governador João Dória de São Paulo e o prefeito Bruno Covas fizeram uma entrevista coletiva para dizer que São Paulo tem contrato com a Fórmula 1 para o ano que vem, porque a intenção seria justamente fazer o Grande Prêmio do Brasil no Rio já no ano que vem. Né? O São Paulo tem contrato, o Grande Prêmio do Brasil por contrato será em Interlagos no ano que vem, e São Paulo tem preferência para renovação e já manifestou interesse em fazer essa renovação para manter a corrida em Interlagos. Tá? Tem uma questão contratual aí, né, que tem que ser discutida, tem cláusula, tem multa de rescisão, não é assim, tem um contrato aí, rasga, vamos fazer a corrida no Rio, não é tão fácil assim. Tem uma questão política aí, porque eu imagino que do lado do Rio de Janeiro, o Witzel e o Crivella, principalmente o Crivella, nesse caso, pode estar querendo criar uma notícia que mostre a ação do governo dele justamente no momento em que vai estar se discutindo a eleição municipal, né, no ano que vem, e sobretudo na época do Grande Prêmio, que é o Grande Prêmio do Brasil no fim do ano. Então, bem na época aí são as eleições municipais, então de repente se ele pudesse anunciar que o Grande Prêmio voltou, poderia criar uma onda ali, uma notícia positiva para ele eventualmente explorar, né? E do lado de São Paulo também, o Bruno Covas também vai estar com essa questão na mão de eleição municipal. E tem uma questão aí também que a sensação toda que passa quem acompanha a política é que o João Dória se vê como um presidenciável, então talvez ele não queira ficar com a imagem de quem tomou esse golpe. Eu não estou falando golpe de Estado ou golpe de sacanagem, não, estou falando golpe de ataque, tá? De tomou um golpe e não conseguiu se defender, como uma luta de boxe, tá? Ele não vai querer parecer que tomou um golpe ali do governador do Rio de Janeiro, do prefeito do Rio de Janeiro, e não conseguiu contragolpear, não conseguiu se defender disso e fez com que o estado dele ficasse atingido, alguma coisa assim, tá? Então ele também vai fazer uma força ali para que isso aconteça. Então tem toda uma discussão política ali. A gente aqui no Brasil já tá macaco velho de política, a gente sabe como tem muita questão política envolvida. Não vou me meter muito nessa praia aí, porque tem muita questão que às vezes a gente não tem nem capacidade de entender todo o cenário ali, porque muita coisa acontece com portas fechadas. Vou pegar só na parte mais técnica da coisa, porque eu acho praticamente impossível que isso ocorra, tá? Que esse autódromo fique pronto em 7 meses, que foi a promessa ali
dos líderes lá, dos governantes lá do Rio de Janeiro, de que ficaria pronto o autódromo em 7 meses para realizar o Grande Prêmio do Brasil já no ano que vem. Bom, nenhum autódromo do mundo fica pronto em 7 meses, tá? Nenhum autódromo de nível de Fórmula 1 fica pronto em 7 meses. Não importa que é dinheiro privado, mas seria dinheiro privado, a coisa anda mais rápido. A coisa anda mais rápido, mas assim, tem limite também, tá? Não é porque vira dinheiro privado que tem uma vareta mágica ali, o Harry Potter chega e fala lá umas palavras em latim, ponto, sai autódromo. Não é assim. Autódromo demora para construir, tá? Autódromo é uma obra muito grande, o terreno de um autódromo é muito grande. Não sei se vocês todos já estiveram em algum autódromo, então tem noção assim. Um autódromo é um terreno muito grande, tem um terreno do tamanho do aeroporto. Não é um estádio de futebol, um estádio é uma obra complexa em outros aspectos, mas em relação à área. Então, assim, fazer um autódromo, você tem que fazer um trabalho de terraplanagem, de estrutura da pista. A pista não é só você asfalta lá, abre um negócio lá, bate a terra e asfalta. Não é assim. Uma pista de corrida, de alto desempenho, ela sofre cargas pesadíssimas. Então a pista tem que ser muito bem feita, muito bem estruturada para resistir a tudo isso. Tem área de box, paddock, arquibancada, estacionamento, acessos, tudo, um monte de coisa para fazer. Não fica pronto. Nenhum autódromo do mundo moderno ficou pronto e recebeu a Fórmula 1, ficou pronto nesse tempo, né? Tem o autódromo da Coreia do Sul que ficou pronto em menos tempo, levou um ano e 3 meses, mais ou menos, e ele não estava pronto quando recebeu a corrida, né? Foi até um escândalo da Fórmula 1 na época, o primeiro Grande Prêmio da Coreia do Sul, com um autódromo que não estava pronto, não tinha condições de receber a corrida, foi uma forçada de barra gigantesca para fazer a corrida. Mas outros autódromos aí, Turquia, Índia, Abu Dhabi, Sochi na Rússia, nenhum ficou pronto. Leva 1 ano e meio, 2 meses, até 2 anos. Tá? Porque demora, é uma obra difícil. No caso de Deodoro, isso eu estou falando só uma obra se fosse para fazer a pista na hora, né? Começar a fazer o autódromo. No caso de Deodoro tem um extra, é um terreno que tem mata nativa, então teria que tirar toda essa mata nativa, que seria complicado do ponto de vista de licenciamento ambiental. Teria que ter uma briga, vai ter uma briga jurídica imensa aí para conseguir a liberação de abrir esse terreno todo, tá? Porque há até uma petição para transformar aquilo num parque. Então já haveria uma briga aí do ponto de vista ambiental para conseguir a liberação daquele espaço. Além disso, é uma área que o exército usava para guardar armas. Ainda tem muita arma lá espalhada ali, então, que ficou aterrada. É um terreno completamente inseguro, com explosivos ali. Então, para descontaminar esse solo, não seria não é só só tem uma sujeira lá, você dá uma limpada. Não, é uma descontaminação especializada, porque pode ter altíssimo risco de segurança ali. Então levaria muito tempo para fazer todo esse preparo do terreno, só o preparo do terreno antes de começar a obra. E boa parte do projeto real, do projeto executivo do autódromo, só poderia ser feito depois disso, porque daí você teria a condição de fazer a avaliação do solo, avaliação de várias questões ali, para saber exatamente com o que você está lidando em cada pedaço ali e fazer um projeto executivo para o autódromo. Então, olha, isso daí, se fosse para rolar, é uma coisa de 3, 4 anos. É uma coisa assim, isso num cenário otimista ali, que tudo fosse rápido, que todas as instituições públicas se mobilizassem ali para acelerar processos de licitação, aprovação, de um monte de coisa. Então, assim, não vai ficar pronto em 7 meses, tá? E não vai ficar pronto em nem 1 ano e pouco ali, que talvez desse para apertando o prazo para fazer o Grande Prêmio em 2020. Mas a outra, uma questão que mais... E tem uma questão do contrato de São Paulo, né? São Paulo tem um contrato ali, teria que romper o contrato, é toda uma negociação. E assim, não é a cidade de São Paulo que tem um contrato, é o promotor do evento, é uma empresa privada que promove o Grande Prêmio do Brasil. O Grande Prêmio do Brasil é um evento privado, então tem um contrato ali, tem que ter uma negociação se essa empresa vai querer levar para o Rio ou se vão querer romper com ela para uma outra empresa assumir a organização desse Grande Prêmio. É toda uma complicação jurídica ali, provavelmente entraria na justiça, um rompimento, assim, não seria fácil não. Tá? Além disso, o que mais me chama atenção também, né, que eu até não vi abordar em tanto, é a questão do dinheiro
público, do dinheiro privado para a construção desse autódromo. Porque assim, o investidor que entrasse nisso, ele está fazendo o que o nome dele diz, investir. Então ele vai botar um dinheiro para receber aquele dinheiro, para receber um retorno daquele investimento. E não rola. Tá? Não rola. Esse autódromo teve o custo ali estimado em 800 milhões de reais. Tá? A construção dele. Considerando todas as complicações que ele tem, e até uma necessidade de acelerar o prazo da obra, porque acelerar a obra faz com que você gaste mais, porque você tem que colocar eventualmente mais trabalhadores, ou usar tecnologias construtivas que sejam mais rápidas, que são mais caras normalmente, você teria que gastar até mais dinheiro. E teria vários problemas aí que pintaria de licenciamento, projeto ambiental, sei lá o que. Várias coisas. Mas assim, vamos ficar com 800 milhões. Eu acho que passaria de 1 bilhão aí, mas vamos ficar com 800 milhões. 800 milhões é muito dinheiro. Quem é que botaria 800 milhões na construção do autódromo achando que vai receber de lucro daquele investimento 800 milhões? O automobilismo brasileiro, o automobilismo carioca, mas o automobilismo brasileiro em geral não geram esse dinheiro. Não dá retorno, não tem show suficiente também para fazer, tá? Então assim, não gera esse dinheiro, não adianta, não tem evento suficiente, não tem categorias acontecendo, mais que traga MotoGP, Fórmula 1, Fórmula E. A Indy nem poderia, a Fórmula 1 não deixaria de ter a Indy. Então assim, por mais que leve um monte de coisa ali, não vai ter retorno disso aí tudo, não acontece, não é suficiente, né? Daí teria que contar com categorias nacionais, tá? Stock Car correria lá, Fórmula Truck correria lá, ainda assim é muito difícil, não gira, assim, não dá retorno para 800 milhões em lugar nenhum do Brasil. O automobilismo brasileiro não tem mais esse tamanho, né? E o automobilismo carioca talvez seja pior ainda, porque ficou muito abalado. Já ficou muito abalado quando o Jacarepaguá foi completamente descaracterizado para a construção do Parque Pan-Americano em 2007, e depois quando foi destruído para a construção do Parque Olímpico. Ali no final das contas o automobilismo carioca está há mais de 10 anos completamente largado, e muitas das pessoas que trabalhavam nele ali, que tinham toda essa mobilização, se desmobilizaram, talvez não voltem. E o automobilismo não é mais um esporte tão popular no Brasil como já foi. Tinha uma época que o automobilismo brasileiro bombava, assim, tinha muita gente que praticava, muita gente que, assim, claro, gente com dinheiro, mas tinha muita gente que ia atrás, muita empresa que patrocinava. Qualquer brasileiro que ganhasse 2, 3 provas já era visto como um novo Piquet, um novo Emerson, um novo Senna. Então muita empresa já queria ser o patrocinadora dele, porque se um dia ele chegasse na Fórmula 1, viraria aquela empresa que fez isso, sei lá, como a Arisco fez com o Rubinho. Então, ali tinha todo um movimento ali que permitia isso. Hoje não tem mais. Então, o automobilismo brasileiro não gera isso. E não vai, não, mas pode fazer para outros eventos, shows, tudo. Não rola. Porque, assim, shows no Rio de Janeiro já tem a Cidade do Rock, já tem o Maracanã, e mesmo assim não é tão usado assim. Não tem tanto espaço. Deodoro não é uma região nobre do Rio de Janeiro. Não é uma região de interesse imobiliário tão grande assim. Ainda mais um interesse imobiliário de alto padrão, que é um interesse imobiliário ligado ao automobilismo, ao público do automobilismo, aos praticantes do automobilismo, às empresas que trabalham no ramo do automobilismo. Então, assim, não adianta fazer um centro de convenções, um centro de eventos, fazer alguma outra coisa ali que case, né? Ah, não, vai fazer todo um complexo turístico ali. A região não é uma região que está muito preparada para isso, e que talvez o mercado não esteja disposto a apostar tanto no investimento de criar todo um complexo tão grande aqui naquela região, para fazer um complexo que desse retorno para 800 milhões de investimento. Então não há dinheiro privado. Ah, mas nos outras cidades... Bom, os outros autódromos que existem no Brasil foram construídos numa época que o automobilismo brasileiro tinha essa força. Então havia até alguma justificativa para isso. E no final das contas, o autódromo de nível de Fórmula 1 só tem em São Paulo, só tem em Interlagos. E agora que ele já existe e já foi feito, agora o que tem é manutenção e melhorias. Então, assim, daí tem gasto todo ano, mas é 2 milhões aqui, 100 mil ali, 1 milhão aqui, que até que é muito dinheiro, eu gostaria muito de ganhar 2 milhões, mas do ponto de vista da organização de um evento, tudo é um dinheiro que você consegue viabilizar, você consegue fazer a conta fechar. Agora, 800 milhões já não dá. 800 milhões saindo do zero
Não dá, né? Então, ainda por uma incerteza, por um negócio que você não sabe, em volta de Interlagos tem toda uma indústria ali voltada ao automobilismo ali, tem várias empresas que trabalham com manutenção de carros ligadas ao automobilismo, escolas de pilotagem, lojas de fabricantes de material, de equipamentos para automobilismo, tem muita coisa lá em volta, porque se desenvolveu ali, então também muita coisa que ajuda a comunidade do automobilismo que usa o Autódromo de Interlagos a dar uso naquele espaço. Então tem tudo isso. Acho que no Rio de Janeiro tudo isso seria incerteza. Então é um investimento que não fecha a conta. Então esse negócio de vai ter dinheiro privado, tudo. O único autódromo recente feito no Brasil com dinheiro privado assim do zero foi o Velocitar em Mogi Guaçu. E é por isso que eu tô com a camisa do Guaçu, né? Eu não tô com a camisa do Guaçu na toa. Em Mogi Guaçu. Mas ele não é um autódromo feito pensando em Fórmula 1. Ele é um autódromo que foi idealizado. Ele é feito. Bom, ele tá bem no interior, ele tá em Mogi Guaçu, que é uma cidade que não é grande São Paulo, é interior mesmo de São Paulo. E foi feito pensando em eventos ligados à indústria automotiva. Então eles fazem track day, test drive, filmagens, quem quer fazer propaganda lá, quer fazer filmagem ligada à propaganda de carro, filmar, sei lá, o que aluga espaço. Então assim, ele foi um espaço ali para que a indústria automotiva use aquele espaço. E claro, eventualmente quem queira fazer alguma coisa, e eventualmente a Stock Car, por exemplo, foi lá e fez corrida lá há 2 semanas, né? Mas eventualmente fazer alguma corrida lá, mas é só alugar espaço, mas é uma pista. Não tem estrutura de paddock, de box, de arquibancada, não tem nada. É uma pista, né? Então, por isso fica muito mais barato. E é uma região distante também, então o investimento no espaço é muito mais barato, você escolhe mais a dedo o terreno, tudo. E então se viabilizou, e é um autódromo muito mais barato do que seria o de Deodoro. Então, e contou com todo um planejamento especial de negócio ali, com um casamento de parcerias com a indústria automotiva. A Mitsubishi principalmente usa muito lá. Então, como negócio, não faz sentido esse autódromo. Tá? E se a ideia do governo do Rio é fazer com que esse autódromo se pague com dinheiro privado, acho muito difícil que ele saia do papel. Acho muito difícil que ele se justifique, que ele feche. E com os cofres públicos do Rio de Janeiro na situação que estão, uma situação triste ali, acho muito difícil convencer a população de que vai valer a pena botar um dinheiro público ali, para fazer um autódromo. Se é para gastar dinheiro em Deodoro, gasta melhorando a vida de um monte de pessoa que mora por lá. Acho que seria muito mais útil. Então acho muito difícil que esse autódromo saia, ou que saia em pouco tempo. Se for para sair, vai ser uma coisa que vai demorar muitos anos ainda, tá? Seria talvez nem para 2021, que seria o próximo contrato do empreendedor no Brasil, talvez só para o outro, tá? Então, e muita coisa pode acontecer até lá. Mas é isso então. Se vocês gostaram do vídeo aqui, se inscreva no canal, clica no sininho aí para receber notificações, comente o assunto se vocês aí têm alguma opinião aí sobre o caso. Pelo amor de Deus, não briguem por causa de política. Eu só mencionei isso porque é óbvio que tem alguma coisa, tem política envolvida, mas assim, nem quero entrar muito nessas questões aí. E acho que esse espaço aqui tá muito legal, as pessoas ficam conversando ali nos comentários. Acho que ficar brigando por causa de política não vai ser muito saudável, tá bom? É isso então, um abraço e até mais.